5 livros que todo pai deveria ler. Olá, eu sou Eliane Maria e esse é o Autoconhecimento no Divã, e aqui a gente fala sobre tudo que possa nos tornar uma pessoa melhor. E eu já quero te pedir no começo desse vídeo que, se você ainda não me segue, clica em seguir e clica no joinha também para me ajudar já no começo do vídeo. Eu te prometo que o vídeo vai ser bom e você curtindo, me seguindo, você me ajuda com o alcance deste vídeo e também a fazer o nosso canal crescer. E sem mais delongas, vamos para o que interessa. Ser pai é uma jornada desafiadora e gratificante, cheia de momentos de alegrias, mas também de incertezas. E cada etapa do processo, do desenvolvimento dos nossos filhos, traz muito aprendizado, mas também a busca por orientações para criar filhos felizes e saudáveis. Neste contexto, eu escolhi 5 livros essenciais que todo pai deveria ler. Essas obras abordam desde a construção de uma relação saudável com os filhos até estratégias para lidar com situações complexas, como disciplina, comunicação e educação emocional. Ao se aprofundar nesses temas, os pais estarão mais preparados para guiar seus filhos em cada fase da vida, fortalecendo ainda mais os laços. Bora então conferir quais são os livros e do que se trata cada um deles. O primeiro livro é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, e seus filhos ficarão gratos por você ler, da Philippa Perry. Philippa é uma psicoterapeuta renomada e oferece no livro uma abordagem acessível e empática sobre a paternidade, abordando não apenas as técnicas de criação, mas também as complexas dinâmicas emocionais que moldam a relação entre pais e filhos. O livro vai além dos conselhos tradicionais sobre paternidade, focando em como a própria infância dos pais e suas experiências emocionais podem influenciar as suas práticas de criação. Philippa discute a importância de compreender e trabalhar suas próprias emoções e traumas para evitar transmitir esses padrões aos filhos. Ela enfatiza a importância da conexão emocional, comunicação aberta e o impacto das ações e palavras dos pais no desenvolvimento psicológico das crianças. O livro é dividido em 5 capítulos. Entendendo sua própria história. Perry começa ajudando os pais a refletirem sobre suas próprias infâncias e experiências emocionais, os incentivando a identificar padrões e crenças que possam estar inconscientemente replicando com seus filhos. A importância da conexão. Um dos temas centrais do livro é a necessidade de construir e manter uma conexão emocional saudável com os filhos, independentemente da idade. Perry argumenta que esta conexão é a base para um relacionamento saudável e equilibrado. Lidando com conflitos, o livro oferece estratégias para lidar com os inevitáveis conflitos e desafios na relação entre pais e filhos, com ênfase na empatia e na comunicação aberta. O impacto das palavras e comportamentos. Perry explora como palavras e ações podem afetar profundamente o desenvolvimento emocional das crianças, tanto positiva quanto negativamente. Ela incentiva os pais a serem conscientes e intencionais em suas interações diárias. O ciclo de crescimento. A autora também aborda a ideia de que a paternidade é um ciclo contínuo de aprendizado e crescimento para ambos, pais e filhos. Philippa Perry escreve de forma clara, com empatia e humor, tornando conceitos psicológicos complexos acessíveis para todos. Ela evita jargões técnicos e fala diretamente ao leitor como uma amiga sábia oferecendo conselhos práticos e compreensivos. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido é uma leitura essencial para qualquer pai ou mãe que deseja criar filhos emocionalmente saudáveis e conectados. Ele não oferece soluções rápidas ou fórmulas mágicas, mas sim um convite para os pais refletirem profundamente sobre suas práticas e o impacto de suas próprias histórias emocionais na criação dos seus filhos. É um livro que promove o crescimento tanto dos pais quanto dos filhos, ajudando a construir laços mais fortes e duradouros. O segundo livro é Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros, do Augusto Cury.
Augusto Cury traz nesse livro uma abordagem inovadora sobre a educação e preparação das novas gerações para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Ele se concentra em como os pais podem guiar seus filhos para se tornarem empreendedores, líderes e construtores de legados significativos. O livro parte da premissa de que educar um filho vai além de transmitir conhecimentos acadêmicos. É essencial prepará-los para enfrentar adversidades, desenvolver habilidades emocionais e criar um propósito de vida. Augusto Cury explora como os pais podem cultivar a inteligência emocional, a resiliência e a criatividade em seus filhos desde cedo, os incentivando a pensar fora da caixa e a buscar os seus próprios caminhos de sucesso. Os capítulos principais do livro são: Educação emocional. Augusto Cury destaca a importância de ensinar os filhos como lidar com emoções, como o autocontrole e a empatia, que são fundamentais para a liderança e resolução de problemas. Empreendedorismo e inovação. O autor discute como estimular a criatividade e a inovação nos jovens, os incentivando a pensar de maneira crítica e a buscar soluções inovadoras para os desafios do dia a dia. Liderança e autonomia. Augusto Cury explora como os pais podem desenvolver habilidades de liderança e autonomia em seus filhos, os capacitando a assumir responsabilidades e liderar com eficácia. Construção de legado. O livro aborda a importância dos pais guiarem seus filhos na construção de um legado pessoal e profissional, os ensinando a valorizar os seus talentos únicos e contribuir positivamente para a sociedade. Desenvolvimento contínuo. Augusto Cury enfatiza que a educação não deve ser vista como um evento isolado, mas como um processo contínuo de aprendizado e crescimento pessoal. Pais inteligentes formam sucessores não herdeiros é uma leitura recomendada para pais e educadores que desejam preparar as próximas gerações não apenas para o sucesso acadêmico e profissional, mas também para uma vida de significado e realização pessoal. O livro oferece insights valiosos sobre como cultivar habilidades essenciais nos filhos, os capacitando a serem líderes empreendedores e construtores de legados que impactam positivamente o mundo ao seu redor. E o terceiro livro também é do Augusto Cury, porque não tinha como deixar de fora, e é O Médico da Emoção. Neste livro, Augusto Cury nos convida a fazer uma reflexão profunda sobre a saúde mental e emocional, tanto no contexto individual quanto no coletivo. O livro mistura ficção e ensinamentos práticos, usando uma narrativa envolvente para abordar temas importantes como ansiedade, estresse, depressão e a importância de cuidar das nossas emoções. O livro é estruturado em torno da história de um personagem fictício, o Dr. Marco Polo, um renomado psiquiatra que enfrenta seus próprios desafios emocionais enquanto ajuda seus pacientes a superar os deles. Através dessa narrativa, Augusto Cury explora conceitos complexos de uma maneira acessível e relacionável, ajudando o leitor a entender a importância do autocuidado emocional e da inteligência emocional. E os capítulos principais são: Introdução ao Médico da Emoção. O livro começa apresentando o Dr. Marco Polo, que apesar de ser um médico talentoso, luta com suas próprias emoções. Este capítulo estabelece a premissa do livro, que é de que todos nós, independentemente da nossa profissão ou status, precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Entendendo a mente humana. Augusto Cury utiliza a jornada do protagonista para explorar como a mente humana funciona, especialmente em momentos de crise emocional. Ele discute temas como a formação de pensamentos, as armadilhas da mente e a importância de entender os nossos próprios processos mentais. Ferramentas para o autocuidado emocional. Ao longo da história, o Dr. Marco Polo ensina e aprende várias técnicas para melhorar a saúde emocional, como o gerenciamento do estresse, a prática da meditação e a importância da respiração consciente. Essas ferramentas são apresentadas de forma prática, incentivando o leitor a aplicá-las na sua própria vida. Superando traumas e adversidades. O livro explora como lidar com traumas passados e como reestruturar a mente para enfrentar adversidades futuras. Cury destaca a importância do perdão, da resiliência e do autoconhecimento como pilares para uma vida emocionalmente saudável. O legado do Dr. Marco Polo. Na conclusão,
Augusto Cury reflete sobre o impacto que cuidar das emoções pode ter não só na vida individual, mas também na sociedade como um todo. Ele enfatiza que, ao cuidar das nossas emoções, podemos viver vidas mais plenas e ajudar a construir um mundo melhor. O Médico da Emoção é mais do que um livro de autoajuda. É uma viagem ao interior da mente humana que ensina a importância de cuidar das nossas emoções para viver uma vida mais equilibrada e saudável. Através da história do Dr. Marco Polo, Augusto Cury oferece aos leitores ferramentas práticas para enfrentar os desafios emocionais do dia a dia e promove a ideia de que a verdadeira saúde começa na mente. Este livro é ideal para qualquer pessoa interessada em melhorar a sua inteligência emocional e viver uma vida mais consciente e plena. E o quarto livro da lista é Precisamos nos ver mais, um relato esclarecedor e divertido sobre por que os homens precisam de amigos homens, de Billy Baker. Esta é uma obra que mergulha em um tema muitas vezes negligenciado, a importância da amizade masculina. Billy Baker, que é jornalista do Boston Globe, compartilha uma narrativa pessoal e bem-humorada sobre a solidão masculina e a necessidade urgente de cultivar e manter amizades entre homens. O livro surge a partir de uma reportagem que Baker escreveu sobre a epidemia silenciosa da solidão entre os homens de meia idade, que frequentemente perdem o contato com os seus amigos conforme as responsabilidades da vida adulta vão aparecendo, como o trabalho e a família, que tomam o tempo que antes era dedicado a essas amizades. Baker decide então retomar contato com seus velhos amigos e se reconectar com eles, embarcando numa jornada que o leva a reflexões profundas sobre a vida, o envelhecimento e o que significa ser um homem na sociedade moderna. Os principais capítulos do livro são A Revolução da Solidão. Baker começa o livro relatando como ele próprio se deu conta de que estava sofrendo de solidão, apesar de estar rodeado por família e colegas de trabalho. Ele explora como a cultura masculina frequentemente desencoraja os homens a buscarem amizades profundas e significativas. A ciência da amizade. O livro examina as pesquisas que mostram os benefícios de ter amigos íntimos, especialmente na meia-idade. Baker explora como a falta de conexões sociais pode impactar negativamente a saúde física e mental. A jornada da reconexão. Em uma série de encontros e reconexões com amigos antigos, Baker descreve os desafios e recompensas de reviver antigas amizades. Ele compartilha histórias pessoais com um tom humorístico e leve, mas que carregam mensagens importantes sobre o valor dessas relações. Desafios e obstáculos. O livro aborda as dificuldades que os homens enfrentam ao tentar manter amizades ao longo da vida, incluindo questões de orgulho, falta de tempo e a percepção equivocada de que a amizade masculina é menos importante. O impacto duradouro das amizades. Na conclusão, Baker reflete sobre como suas amizades renovadas mudaram sua vida para melhor, oferecendo uma mensagem inspiradora para que outros homens façam o mesmo. Ele enfatiza que a amizade é um componente essencial de uma vida plena e satisfatória. Precisamos nos ver mais é um livro essencial para qualquer homem que já se sentiu desconectado ou isolado, mesmo que inconscientemente. Baker oferece uma reflexão necessária sobre a importância de cultivar e nutrir amizades masculinas, desafiando a ideia de que os homens devem ser autossuficientes e independentes a ponto de negligenciar as suas necessidades emocionais, que lembra aos leitores que a amizade é um pilar fundamental de uma vida saudável e feliz. E o quinto e último livro é A Última Grande Lição. Você já teve um professor de verdade? Que é uma obra tocante e inspiradora do autor Mitch Albom, e narra a relação entre o próprio autor e o seu ex-professor universitário, Maurice Schwartz. O livro começa com Mitch, um jornalista bem-sucedido, mas insatisfeito com a sua vida, reencontrando seu antigo professor de sociologia, o Maurice Schwartz, que está lutando contra uma doença terminal, a esclerose lateral amiotrófica, que é o ELA. O reencontro leva Mitch a visitar Maurice semanalmente, todas as terças-feiras, para aprender lições de vida que vão além do que qualquer aula tradicional poderia ensinar. E os principais capítulos do livro são Reencontro.
Mitch, após alguns anos sem contato, redescobre Morrie através de uma entrevista na televisão. Movido por um sentimento de dívida emocional, Mitch decide visitar o seu antigo professor, iniciando uma jornada de autoconhecimento. Aulas de vida. Ao longo de suas visitas, Morrie ensina a Mitch sobre diversos temas universais, como amor, trabalho, morte, família, perdão e o sentido da vida. Cada aula oferece uma reflexão profunda sobre como viver plenamente, mesmo diante da mortalidade. A sabedoria de Morrie. Morrie, ciente da sua condição terminal, compartilha suas ideias sobre a morte, mas também sobre como viver de forma mais consciente e significativa. Ele questiona os valores superficiais da sociedade moderna e defende a importância das relações humanas e do amor. O impacto do tempo. Morrie reflete sobre o tempo e como a aproximação da morte pode trazer clareza sobre o que realmente importa. Essas conversas incentivam Mitch a reavaliar as suas prioridades e a maneira como vive sua vida. Despedida e legado. O livro culmina na despedida emocional entre Mitch e Morrie, mas também na compreensão de que as lições aprendidas continuarão a impactar Mitch por toda a sua vida. Morrie deixa um legado de sabedoria que transcende sua morte, tocando não só Mitch, mas milhões de leitores ao redor do mundo. A última grande lição é mais do que um livro sobre morte, é uma celebração da vida. As lições que Mitch aprende com Morrie são atemporais, abordando questões essenciais sobre como viver com propósito, amar incondicionalmente e aceitar que a morte é inevitável. Este livro é uma leitura obrigatória para quem busca sabedoria e inspiração para viver de forma mais autêntica e significativa. Ele nos lembra que os verdadeiros professores não apenas nos ensinam matérias, mas nos ajudam a compreender a vida na sua plenitude. E essas são só algumas sugestões de leitura que eu considero importantes para todas as pessoas, mas principalmente para os pais. E é claro que existe uma infinidade de outras opções, mas essas foram as que eu escolhi. E se você quiser se aprofundar ainda mais nessas leituras, eu vou deixar um link aqui embaixo no box de informações para você comprar os livros, tanto físicos como Kindle, e comprando nesse link você me ajuda a investir mais ainda aqui no canal. Agora eu quero saber qual seria a sua indicação de leitura com este tema. Me conta aqui embaixo que eu já vou providenciar e começar a leitura. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!